Hoje vamos mergulhar fundo no lado sombrio de George Washington. Este é o pai da pátria. Como muitos grandes homens da história, eles também têm aspectos terríveis e horríveis. Ele foi um líder militar habilidoso que ajudou a criar uma das maiores nações de todos os tempos, mas também se beneficiou de sistemas de violência e opressão que causaram grande sofrimento. Suas ações como dono de escravos, enriquecendo com a escravidão, e como especulador de terras que desalojou pessoas pobres. Um dos exemplos mais perturbadores da exploração de Washington, ele comprou 9 dentes de pessoas escravizadas não identificadas para serem usados por seu dentista. As campanhas militares de Washington contra os povos indígenas lhe deram o nome que até hoje essas comunidades usam: Destruidor de Aldeias. Sem mais delongas, vamos começar. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao History Camp. Meu nome é Mark Gagnon. Obrigado por se juntar a mim na minha tenda, onde semanalmente exploramos pessoas e eventos interessantes, fascinantes e polêmicos da nossa história compartilhada. Nossa história compartilhada, 2 seres humanos vivendo no planeta Terra. Estou acompanhado, como sempre, pelo grego insano, a lenda em pessoa, Christos Glapadapodous. Como você está? Ok, Cristos, não temos tempo, certo? Porque hoje vamos mergulhar fundo no lado sombrio de George Washington. Sim, como a maioria dos grandes homens da história, eles também têm coisas terríveis e horríveis a seu respeito. Já ouvi dizer que grandes homens raramente são bons homens. E talvez seja esse o caso. Também acho que vale a pena notar, sabe? Acho que podemos deixar espaço para a ideia de que pessoas que viveram, 200, 300, 400, 500 anos atrás, talvez até 6 anos atrás para alguns de nós, fizeram coisas ruins. Ninguém é perfeito, certo? E acho que podemos reconhecer que pessoas boas podem fazer coisas ruins, pessoas ruins podem fazer coisas boas, e devemos aceitar essa dualidade da existência humana. Eu não sou uma dessas pessoas que vai, simplesmente sentar aqui e dizer todo mundo na história americana é mau. Mas acho que seria um erro não olhar para alguns dos comportamentos ruins e malignos dessas pessoas para tirarmos lições para o futuro, certo? Eu não sou de fazer propaganda nem de generalizar sobre ninguém na história americana ou de outro lugar. Então, sem mais delongas, vamos começar, certo? George Washington. Você sabe quem ele é, né? Estátuas de mármore, nota de $1, pai fundador, primeiro presidente sobre quem aprendemos na escola. Este é o pai da pátria, o homem cujo rosto, você sabe, está estampado justamente na moeda que está no meu bolso e no seu também. Mas por baixo do exterior de mármore de suas estátuas está talvez uma verdade que foi meio que polida ao longo de séculos de construção nacional, adoração de heróis e criação de mitos que são essenciais e necessários em todo o país, e o nosso não é diferente. O homem que aprendemos a reverenciar sem questionar viveu uma vida cheia de contradições morais. Isso faz com que eu e muitos fiquemos desconfortáveis com as verdades sobre a fundação dos Estados Unidos. Hoje vamos abordar alguns aspectos mais problemáticos e menos conhecidos, certo? Seus atos como dono de escravos, enriquecendo com a escravidão, seu papel de especulador de terras que desalojou pobres e seu status como arquiteto de várias políticas que impactaram comunidades indígenas americanas. E isso não é sobre destruir a imagem dele, certo? Isso é, você sabe, encarar a complexidade de todos os seres humanos. Então vamos começar do início. George Washington e sua relação com a escravidão começaram cedo e meio que definiram toda a vida dele. Aos 11 anos de idade, quando seu pai Augustine morreu em 1743, o jovem George herdou 10 pessoas escravizadas por meio de herança, compra em seu casamento em 1759 com a rica viúva Martha Custis. Washington acabaria controlando mais de 577 homens, mulheres e crianças escravizados. Quando George Washington foi eleito presidente, ele trouxe 7 pessoas escravizadas para trabalhar na residência executiva, primeiro em Nova York e depois na Filadélfia, forçando-as a deixar suas famílias para trás em Mount Vernon. A realidade diária para aqueles escravizados em Mount Vernon era dura e desumanizadora. Eles suportavam trabalho forçado do amanhecer ao anoitecer, certo? A brutalidade da escravidão americana era terrível, não importando quem fosse o dono dos escravizados. Muitos viviam em alojamentos superlotados, com até 8 pessoas em um cômodo. Havia ameaças constantes de separação familiar por meio de venda ou transferência. E os registros extensos de Washington revelam um mundo onde seres humanos eram catalogados, assim como grande parte da escravidão americana, como gado.
E seus filhos nasciam automaticamente na escravidão, seus casamentos não eram reconhecidos e o trabalho extraído deles era não remunerado e construiu a fortuna de Washington. A violência psicológica e física que sustentava grande parte desse sistema é exemplificada no tratamento de Washington a Charlotte, uma costureira escravizada que trabalhava de perto com Martha Washington. Em janeiro de 1793, quando Charlotte foi acusada de ser impertinente e de se recusar a fazer o trabalho atribuído pela esposa do jardineiro, o administrador da fazenda, Anthony Whiting, a chicoteou com uma vara de nogueira americana. Quando Charlotte continuou a resistir e ameaçou reclamar com Martha Washington sobre o tratamento que estava recebendo, Whiting declarou que estava, abre aspas, determinado a quebrar o espírito dela ou arrancar a pele das costas dela. A resposta desafiadora de Charlotte, dizendo que não era chicoteada há 14 anos, revela tanto sua dignidade quanto o caráter rotineiro desse tipo de violência. A reação de Washington a isso foi reveladora. Ele chamou o castigo de Whiting de, abre aspas, muito apropriado e instruiu que, abre aspas, se ela ou qualquer outro dos criados não cumprirem seu dever por bem ou forem impertinentes, a correção deve ser aplicada. Não pega bem. George, isso foi errado da sua parte. Deixa eu só apontar algo. George Washington não era diferente de outros donos de escravos da época. Alguns podem dizer que ele não era tão ruim quanto outros. Cara, é tudo igual sobre o que estamos falando, né? Estamos falando sobre escravos. Eu não diria tipo, cara, essa foi boa. Bom, talvez se fosse uma piada eu diria. Seria meio engraçado, mas eu não vou falar isso sério, né? É absurdo. Outro aspecto preocupante das práticas de escravidão de Washington são as histórias de Ona Judge e Harry Washington. E elas meio que revelam até onde o futuro presidente estava disposto a ir para negar, para basicamente impedir a liberdade daqueles que a buscavam. Ona Judge, a criada pessoal de Martha Washington, fugiu da escravidão em 21 de maio de 1796, enquanto os Washington jantavam, após saber que Martha planejava deixá-la como herança. Para sua neta, Eliza Custis-Law, conhecida por ter um temperamento terrível. Após Judge escapar da Filadélfia, Washington tentou recapturá-la, enviando agentes e usando seu poder presidencial para tentar devolvê-la à escravidão. Quando um dos agentes de Washington conseguiu realmente se corresponder com Judge em New Hampshire, ela se ofereceu para voltar para os Washington, mas apenas se tivesse a garantia de liberdade após a morte deles. Um presidente indignado respondeu que, abre aspas, entrar em tal acordo com ela, como ela sugeriu a você, é totalmente inadmissível. Ona Judge conseguiu efetivamente escapar dos Washington e permanecer escondida com seus filhos, e ela permaneceu livre até sua morte em 1848. Mas, sob a Lei dos Escravos Fugitivos de 1793, assinada pelo próprio Washington, ela e seus filhos continuaram sendo fugitivos até morrerem. Os esforços sistemáticos de Washington para contornar a lei de abolição gradual da Pensilvânia revelaram sua determinação calculada em negar a liberdade. Veja, na época, o presidente e, de certa forma, a primeira sede da propriedade presidencial ficavam na Pensilvânia. Então, o que Washington fez foi continuar a transferir pessoas escravizadas para dentro e para fora da casa do presidente durante todo o seu mandato, enviando-as de volta para Mount Vernon, antes que pudessem ter direito à liberdade pela lei da Pensilvânia, mesmo violando a emenda de 1788. O testamento de George Washington, de julho de 1799, parecia indicar um caminho para a liberdade dos escravizados em Mount Vernon. O documento afirmava que as 123 pessoas escravizadas que ele possuía diretamente seriam libertadas após a morte de Martha Washington. Essa cláusula de emancipação foi amplamente celebrada como uma poderosa declaração pública das opiniões anti-escravistas de Washington e parecia diferenciá-lo dos outros pais fundadores. No entanto, a realidade era mais complexa e, no final das contas, você sabe, devastadora para a comunidade escravizada. A promessa de liberdade veio com uma falha fatal. Ela se aplicava a menos da metade das pessoas escravizadas em Mount Vernon. Dos 317 escravizados que viviam em Mount Vernon em 1790 e 953 eram escravizados do dote pertencentes à propriedade do primeiro marido de Martha, Daniel Parke Custis. Por lei, nem George nem Martha podiam libertar essas pessoas, e após a morte de Martha, elas retornariam à propriedade Custis e seriam divididas entre seus 4 netos, Eliza, Martha, Eleanor e George Washington Parke Custis. Muitas famílias em Mount Vernon reuniam escravizados de Washington e dos Custis, o que fazia com que a emancipação prometida por Washington separasse famílias que viveram juntas.
Nossa. Quero dizer, isso é brutal, né? A decisão de Martha Washington de libertar os escravizados de seu falecido marido antes do tempo revelou a natureza vazia dessa suposta benevolência. Em setembro de 1800, apenas um ano após a morte de George, Martha assinou um documento de alforria, libertando as 123 pessoas em 1º de janeiro de 1801, cerca de 18 meses antes de sua própria morte. De acordo com Abigail Adams, Martha não sentia que sua vida estava segura nas mãos deles, muitos dos quais seriam informados de que era do interesse deles se livrar dela. As pessoas antes escravizadas sabiam que sua liberdade vinha da morte dela, e ela temia que pudessem matá-la para se libertarem mais rápido. Essa emancipação precoce levou à separação imediata de 20 famílias enquanto cônjuges e parentes pertencentes à propriedade Custis viam seus entes queridos partirem para a liberdade enquanto eles permaneciam na escravidão. Quando Martha Washington morreu em 22 de maio de 1802, a traição final estava consumada. Os cerca de 150 escravizados remanescentes do dote Custis foram divididos entre seus 4 netos como se fossem gado. Famílias foram separadas. A leiteira escravizada Kitty foi herdada por Eliza com suas 2 filhas mais novas, enquanto as 6 mais velhas ficaram com outros netos. Kitty e seus filhos já haviam sido separados de seu marido Isaac, um carpinteiro que foi emancipado pelo testamento de Washington. E este é apenas um exemplo de como os documentos de divisão mostram cada pessoa escravizada sendo basicamente atribuída a um valor monetário, com rasuras e edições sugerindo que os netos tratavam seres humanos como propriedade, para serem divididos como lotes iguais. O que Washington havia apresentado como você sabe, um despertar moral foi revelado como uma espécie de, você sabe, uma infeliz enganação. Isso destruiu as comunidades que sustentaram as pessoas escravizadas por décadas de cativeiro. Você tem que se perguntar, Washington devia saber que isso ia acontecer. Acho que simplesmente não se importava. É como dizer, você não ficará mais com seus filhos, mas está livre. Então, sabe, é uma desumanização completa. É algo tão bizarro. Quero dizer, é até loucura pensar que alguém tão reverenciado, sabe, para ser sincero. Eu nem sei a extensão de quão brutais foram alguns desses comportamentos, sabe, tipo, além até do que me contaram. Um dos exemplos mais perturbadores da exploração de Washington aparece em sua dentadura, um detalhe que expõe como a instituição da escravidão penetrava até mesmo em suas necessidades mais pessoais. Ao contrário do mito, a dentadura de Washington não era de madeira. Em maio de 1784, os registros de Mount Vernon mostram que Washington comprou 9 dentes de pessoas escravizadas não identificadas para serem usados por seu dentista, Jean-Pierre Lemilleur. A transação foi lançada 2 vezes nos registros financeiros de Washington. Washington pagou aos escravizados por dentes, mas a escravidão tornava qualquer troca econômica injusta, certo? Eles quase não tinham escolha ao vender seus dentes, destacando o desequilíbrio de poder. Washington usou diversas dentaduras feitas de marfim, ligas metálicas e dentes humanos, possivelmente retirados de pessoas escravizadas em Mount Vernon. O valor atribuído a dentes humanos, comprados de pessoas escravizadas, evidencia a profundidade de um sistema que mercantilizava toda a existência humana. E o capítulo da escravidão de George Washington é obviamente perturbador e mórbido, mas infelizmente não termina aí. As campanhas militares de Washington contra povos indígenas lhe deram um nome, ainda usado por essas comunidades, Destruidor de Aldeias. O exemplo mais devastador foi a Expedição Sullivan-Clinton de 1779, que Washington ordenou em resposta ao apoio dos iroqueses aos britânicos durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. As ordens de Washington ao general John Sullivan foram claras. A expedição que você foi designado para comandar deve ser direcionada contra as tribos hostis das 6 nações indígenas. Os objetivos imediatos são a destruição total e devastação de seus assentamentos e a captura do maior número possível de prisioneiros de todas as idades e sexos. A campanha foi muito bem sucedida para os americanos, destruindo 40 aldeias iroquesas, plantações e estoques de alimentos. 4 brigadas do Exército Continental realizaram uma campanha de terra arrasada que deslocou até 5.000 pessoas que fugiram para o oeste como refugiados. Até hoje, muitas tribos nativas se referem a George Washington como Renandonares, que significa aquele que destrói aldeias. A devastação causada pela expedição foi além dos alvos militares. Washington instruiu que, abre aspas, o país não deve ser apenas invadido, mas destruído. E aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa rapidinho, porque você tem uma pequena empresa, ou talvez trabalhe para uma pequena empresa, e eu estou prestes a facilitar muito a sua vida.
Vamos supor, hipoteticamente, que você tem um pequeno, negócio de imóveis, certo? E você está tendo dificuldade para controlar as matérias-primas, o cronograma de produção, faturar os clientes, todas essas coisas. Bom, é por isso que eu quero te falar sobre o Odoo, beleza? Com o Odoo, uma plataforma de negócios tudo em um, tudo fica mais simples. Agora você gerencia estoque e manufatura. Existem aplicativos de contabilidade que facilitam tudo. Agora, pequenas empresas podem monitorar estoque em tempo real, agendar produções e enviar faturas automaticamente em uma única plataforma. Você também recebe um CRM personalizado para acompanhar leads e clientes potenciais, aumentando suas taxas de fechamento. Antigamente, você provavelmente teria que contratar algum empresário fera formado na Ivy League capaz de fazer tudo acontecer para você. Mas agora, com o Odoo, isso não é mais necessário. Tenho certeza de que você pensa, se isso facilita minha vida, me dá mais tempo livre com amigos, família e softball, e ainda me faz ganhar mais dinheiro, deve ser muito caro. Mas a boa notícia é que não. Os ouvintes deste programa vão ganhar um teste gratuito de 14 dias. Isso mesmo, você tem 2 semanas com o Odoo totalmente de graça quando acessa odoo.com/camp. Isso mesmo, odoo.com. Use o código promocional CAMP e você terá 14 dias grátis. Só para experimentar, ver se você gosta. Se não for para você, não tem problema. Tudo bem, mas o Odoo vai facilitar muito a sua vida. Tudo o que você precisa em um só lugar. Economize tempo e ganhe mais. Voltando ao programa. Como presidente, Washington continuou políticas que quebraram tratados, forçaram a cessão de terras e basicamente ameaçaram aniquilar qualquer nação indígena que resistisse à expansão americana. E sua abordagem combinou força militar com pressão econômica para, de forma sistemática, despojar os povos indígenas de suas terras ancestrais. Outro aspecto da história de Washington que muitos ignoram é a grande riqueza que acumulou ao longo da vida. A maior parte da riqueza de Washington veio de sua carreira como especulador de terras, que começou com seu trabalho como topógrafo e continuou por toda a vida. Em 1752, Washington fez sua primeira compra de terras, 1.459 acres ao longo de Bullskin Creek, no condado de Frederick, Virgínia. Ao longo do meio século seguinte, Washington continuou buscando, comprando, registrando e, por fim, ocupando diversas propriedades. Seu testamento lista 52.000 acres para serem vendidos ou distribuídos na Virgínia, Pensilvânia, Maryland, Nova York, Kentucky e no Vale do Ohio. Em determinado momento, ele possuía quase 70.000 acres entre os rios Potomac e Ohio. O sucesso de Washington como especulador de terras veio de sua carreira como agrimensor, sendo a especulação no Oeste uma fonte comum de riqueza para as elites da época. Essa enorme acumulação de terras ocorreu às custas de famílias de colonos pobres que haviam ocupado o território. Como proprietário ausente, Washington processou os poceiros para garantir seus direitos, levando muitas famílias a abandonarem suas casas e recomeçarem do zero em outro lugar. O custo humano do império de terras dele foi alto, não? Famílias que desmataram, construíram cabanas e cultivaram a terra por anos ficaram legalmente impotentes diante das reivindicações de Washington. Sua riqueza veio não só do trabalho de pessoas escravizadas, mas também do deslocamento de muitas famílias brancas pobres que viviam ali. E claro, eles não tinham meios legais para contestar a propriedade da terra. As contradições no caráter de Washington revelam um complexo cenário moral da época em que ele viveu, ao mesmo tempo em que destaca como a violência sustentava não só a autoridade dele, mas também de muitos poderosos da época. Washington exibia uma imagem pública de honra e virtude, certo? E boa parte disso é verdade, não é? Ele proibiu palavrões, jogos de azar e nudez pública entre suas tropas e se apresentava como um modelo de virtude e autocontrole dessa nova república. No entanto, esse mesmo homem que exigia comportamento moral de seus soldados, rotineiramente autorizava violência contra as pessoas escravizadas. Quem acumulou riqueza aprovando a destruição de comunidades indígenas inteiras e usando seu poder legal para expulsar famílias pobres de suas casas. Washington instituiu um sistema de revisão para determinar quando considerava apropriada a punição física. Como seu secretário, Tobias Lear, observou, abre aspas, nenhuma surra é permitida sem uma queixa formal e o réu ser considerado culpado de algum mau comportamento. Essa burocratização da violência revela como Washington sistematizou completamente a opressão. Durante a rebelião do Whiskey, por exemplo, Washington liderou pessoalmente tropas federais contra cidadãos americanos que protestavam contra um imposto que consideravam injusto. O mesmo princípio de resistência à tributação injusta que basicamente deu início à Revolução
Sua disposição em usar a força contra outros americanos que desafiaram a autoridade federal mostrou como o campeão da liberdade pode rapidamente se tornar o agente do poder do Estado. Então temos George Washington, certo? O legado dele é obviamente complicado. Eu não acho que você possa resumir uma pessoa dizendo que ela é boa ou ruim. E o legado dele incorpora contradições fundamentais da história americana. Uma nação fundada sobre ideais de liberdade e igualdade por homens que escravizavam outros seres humanos e deslocaram povos indígenas. George Washington foi um líder militar habilidoso e ajudou a criar uma nova nação, uma das maiores, mas também se beneficiou de sistemas de violência e opressão que causaram grande sofrimento. Entender essa complexidade não diminui a importância da vida dele, certo? Na minha opinião, isso torna esse estudo ainda mais essencial. Aquela versão mitológica de George Washington não nos ensina nada sobre como o poder realmente funciona, ou como indivíduos podem perpetuar injustiças acreditando serem morais, certo? Quero dizer, nós fazemos isso o tempo todo. Eu mesmo, vivendo, em um país de primeiro mundo, um americano, certo? Eu sou contra, o tratamento inadequado de seres humanos, mas também tem um iPhone que tem cobalto, que provavelmente foi extraído por uma criança na África. Eu reconheço ser uma contradição ambulante. Tento cuidar do planeta, mas ainda como carne de fazendas industriais, onde os animais foram torturados a vida toda só por causa da proteína. Reconheço que as pessoas são complicadas. E o que Washington fez também é meio que indefensável em relação à destruição de famílias indígenas, ou, você sabe, a escravização de grupos inteiros de pessoas. Mas acho que vale a pena notar que, como já disse antes, as pessoas são complicadas. E acho importante olhar para todo o escopo de como uma pessoa conduziu a própria vida, certo? O verdadeiro Washington, com falhas, contraditório e moldado pelo tempo em que viveu e pelas suposições da época sobre raça e classe. Acho que isso traz lições importantes sobre os perigos do poder sem limites e como ele pode corromper até pessoas boas, além do que imaginamos. Então, o que eu tiro disso? Quero dizer, acho que precisamos examinar todos os nossos líderes, do passado e do presente, com o mesmo tipo de honestidade clara e com nuances. Só confrontando toda a verdade da nossa história é que podemos esperar evitar repetir suas maiores injustiças e construir, uma América melhor. A América que, sempre foi prometida, mas nunca plenamente realizada. Quero dizer, George Washington, como eu disse, ele é uma pessoa complicada. Mas não sei se isso é diferente de hoje em dia, certo? Todos nós temos os benefícios de, muitos de nós que estamos ouvindo isso, imagino, temos os benefícios de viver em nações de primeiro mundo. Tenho certeza que todos fazemos coisas que contradizem nosso código moral de alguma forma. E claro, não estou dizendo que o que ele fez foi certo, mas novamente, acho que nuance e complexidade estão na base da história. Na verdade, já ouvi uma frase que diz que a história é um país diferente. Pessoas que admiramos também podem fazer coisas ruins. Tenho certeza de que provavelmente há pessoas na minha própria família que fizeram coisas atrozes que, talvez eu nem saiba, mas ainda assim tem uma relação com elas, tipo um tio bisavô, ou algo assim que, talvez tenha matado alguém. Não é uma história real, mas poderia ser, quem sabe? Tudo isso para dizer que eu estou curioso para saber o que vocês acham, depois de ouvir essas coisas sobre George Washington. Talvez vocês tenham aprendido isso na escola. Eu sei que muitos dos meus amigos negros provavelmente aprenderam a história negra de um jeito diferente do que eu aprendi. Então eu quero saber o que vocês acham. Vocês aprenderam isso quando estavam crescendo? O que vocês acharam de ouvir muitas dessas coisas? Tem algo que eu deixei passar ou falei errado? Adoraria saber o que vocês acham, então deixem seus comentários, por favor. Se tiver algum apaixonado por história aí, ou alguém que já leu bastante sobre a vida de George Washington, por favor, deixe um comentário. Eu adoraria saber. E é isso, a gente faz isso toda semana, explorando figuras e eventos sombrios, polêmicos e fascinantes ao longo de toda a história, em todas as épocas. Obrigado por acompanharem mais um episódio do History Camp. Nos vemos na próxima. Não pulem, pessoal, porque estou na estrada, e vem aí a leitura de anúncio mais rápida do mundo. Eu vou estar em Fort Worth, Texas, Austin, Texas, Stanford, Filadélfia, Levittown, Chandler, Arizona, San Diego. Também vou incluir Toronto, Montreal, Washington, D.C. e outras datas. Confira tudo em temarcagnon.com. As datas estão na descrição e talvez nos comentários. Venham me ver na turnê. Venha curtir. Depois do show, estarei com todos. Pode apertar minha mão, me chamar de idiota, faça o que quiser, estarei lá. Além disso, vou apresentar minha hora de stand-up comedy. Estou muito orgulhoso desse material. Estou muito animado para compartilhar com vocês e significaria muito se todos pudessem comparecer. E o que você veste para um show na estrada? Essa é uma ótima pergunta. Você pode acessar campgoods.co. Isso mesmo, temos produtos. Temos produtos do acampamento, temos bonés, moletons, camisetas, muita coisa está fora de estoque. As vendas estão ótimas, mas vamos repor todos os tamanhos.
Você pode ir lá agora, escolher os produtos e roupas mais legais do mundo dos podcasts. O site será atualizado regularmente. E se você aparecer em um show, eu adoraria ver você usando algumas das peças que colocamos à venda online. Vejo vocês lá. Vamos voltar ao programa.